Hoje eu vou falar sobre algo que precisa ser nomeado, combatido e eliminado da face da terra. Fica aí, Olivia, que depois da vinheta eu volto para te contar o que é. Gaslighting é um termo que foi retirado de um filme de 1944, em que o marido alterava as lâmpadas da casa que piscavam, mudavam a luminosidade, e a esposa percebia essa alteração de luminosidade, mas quando questionado ele dizia que não, que ela estava ficando maluca, e isso abalava a autoconfiança e a autoestima dessa mulher, né? Ela começava a desconfiar das próprias percepções. Então, cada vez mais, essa mulher ficava dependente daquele marido e se sentia incapaz de tomar conta da sua própria vida e escolher as próprias atitudes, né? Porque ela não percebia o mundo ao redor da maneira correta, né? Ela achava que não percebia o mundo ao redor da maneira correta. O gaslighting, ele se configura em repetição de alguns comportamentos. Eu vou passar para vocês hoje 8 sinais importantes, 8 sinais que podem ajudar você a saber se está sofrendo gaslighting, se a vizinha, se a amiga, se a mãe, se o irmão, se a irmã, se alguém está envolvido nesse tipo de relacionamento abusivo. Ele é um tipo de abuso emocional e ele deixa sequelas muito, muito graves. Então, eu vou passar aí para vocês 8 sinais para que vocês consigam identificar o gaslighting no dia a dia e para que consigam ajudar outras Olívias a se livrarem desse abuso, a perceberem esse abuso e a começarem a tomar as rédeas da própria vida, não deixar sequelas gravíssimas de queda de autoestima, de queda de autoconfiança assolarem as suas vidas. Então, presta atenção, Olivia, que lá vai o primeiro sinal. Gaslighter é um nome que se dá para quem pratica o gaslighting. Geralmente são homens que fazem essa prática, mas podem ser também mulheres. E não se garante que só mulheres sofram gaslighting, né? Todos nós podemos sofrer gaslighting. O mais comum são mulheres sofrendo gaslighting por homens gaslighters. 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 Gaslighter. Esse termo, ele é difícil mesmo. Por ele ser difícil, muitas mulheres também não têm acesso a essas informações, né? Acham que é uma coisa normal e socialmente ele é aceito já. Então é um tipo de abuso que a gente tem que tomar realmente muito cuidado. O primeiro sinal do gaslighting é que o gaslighter, ele confronta a realidade que a vítima está trazendo. Exemplo, a gente diz assim, você chegou em casa às 4 horas da manhã ontem, onde você estava? Não, eu não cheguei às 4 horas da manhã, não. Gente, isso aconteceu comigo, tá? Não cheguei às 4 horas da manhã, não. Tu tava dormindo, deve ter te confundido, porque eu cheguei, era nem 00:30. Mas como assim 4 horas da manhã? Eu não tô te entendendo. Não, era 4 horas da manhã, 00:30. Eu tava em pé, tava arrumando a casa. Não pode ser, tu te confundiu. Tá te confundindo. Não pode ser, não é. Ou uma frase muito típica do gaslighter. Tu tá louca? Tá louca? Tô louca sim, pode deixar. Então, cuidado. Você ouviu alguma coisa que você tem certeza que é verdade. Se você tem certeza que é verdade, o gaslighter vai lá pra você e diz: Não era eu, tá te confundindo. Não pode ter sido eu. Eu tava fazendo tal coisa, não fui eu. E você viu, você tem certeza, e ele continua batendo na cara de pau, dizendo que não foi ele. E isso é sinal de gaslighting na parada. O segundo sinal de gaslighting é a alteração, a distorção da percepção da vítima, que foi o que o rapaz lá do filme fez com a esposa. Ele alterava a luminosidade e dizia que a moça estava maluca, né? Mas não é verdade, ela não estava maluca não. Então o que acontece? O gaslighter, ele altera, ele faz com que a pessoa duvide da sua própria percepção. Como, por exemplo, a questão do horário. Não era esse horário, tu tá doida, nem imagina, eu cheguei 00:30 e pouco em casa. Quando eu cheguei, tu já tava dormindo. Tu deve ter olhado errado no relógio.
Fica ligado, Olivia. Isso aí é gaslighting. Outra coisa que eu vi muito acontecer na minha casa é o terceiro sinal. O terceiro sinal é a normalização do comportamento. O meu pai trabalhava no táxi, né? E ele era muito brincalhão, assim. Então, quando minha mãe via que ele tava num comportamento, assim, diferente, sedutor, né? Aquela coisa com alguém, ele usava como desculpa, digamos assim, como uma forma de normalizar o comportamento, o fato de ele ser brincalhão. Não, mas eu sempre fui brincalhão assim, eu sempre brinquei assim, tu não lembra? Tu sempre me viu brincar desse jeito com as pessoas. Afinal de contas, ela é a minha passageira, eu tenho que tratar bem meus passageiros. É uma normalização do comportamento que você tá vendo que não é normal, você tá vendo que tem coisa errada, você tá vendo que é alguma coisa diferente do que está sendo dito. Pode ter certeza, você está sofrendo gaslighting. O quarto sinal, ele é incrível, porque ele é a banalização e a minimização da mágoa da vítima. Então, por exemplo, de um sentimento qualquer, olha só. Meu pai chegava em casa, ele bebia muito, e eu via, né, eu acompanhei isso, eu vi isso. Ele bebia muito e ele chegava em casa bêbado, tarde, vomitando, acordando a gente de maneira agressiva, era um tumulto. Mas no dia seguinte, quando ele estava ótimo, a minha mãe estava braba por nada. Imagina, a minha mãe estava emburrada. A tua mãe tá emburrada? Minha mãe era a pessoa que era difícil de lidar, a minha mãe era a pessoa que tava braba à toa, tava fazendo tempestade em copo d'água, tava maluca, tava... como que mais? Deixa eu ver. Que ela era difícil de agradar, que era uma eterna insatisfeita. E essa banalização do sentimento alheio, essa banalização, dizendo que diminuindo, essa minimização, isso é gaslighting. Fiquem atentas. Isso é gaslighting. O quinto sinal de gaslighting é a devolução do problema. Então, assim, o sujeito chega às 5 horas da manhã em casa, tropeçando no pé da cama, não é mesmo? E a gente tá ali esperando uma explicação do sujeito. Mas aqui, ó, fula da vida já. Aí ele chega e diz assim, não dá pra conversar contigo. Desse jeito não dá pra conversar contigo. Enquanto tu estiver histérica, assim, não dá pra conversar contigo. Só que o detalhe é o seguinte, você não está histérica. Você tá braba, você tá chateada, você tá magoado, você tá ferido, você tá qualquer coisa, você não tá histérica. E outra, você tá normal, o seu comportamento tá normal diante da situação, obviamente, que tá se passando. Você não tá histérica, mas ele devolveu o problema pra você. Ele deu o problema pra você, ó. Enquanto você resolve aí o seu problema, porque o problema é seu, fica aí, resolve aí o seu problema, o problema é seu. Depois a gente conversa. Isso é gaslighting, tá? Gaslighting. É importante salientar aqui que todos esses sinais que eu passei já, eles só configuram gaslighting se eles forem usados repetidamente. Aí é gaslighting. Se não, é só a cara de pau mesmo do sujeito. Sexto sinal de que as coisas estão indo para um lado gaslighting. Isolamento. Aquela sua amiga deu em cima dele? A outra também deu em cima dele? Nossa, gostosão, né, da parada. Ou aquela amiga não presta, ela não vale nada. Ela não sabe o que ela tá dizendo. Aquele seu amigo, é seu amigo, mas... Não, mas ele tá dando em cima de ti. Ele quer não sei o que contigo. Oi? Comece a desconfiar se o seu parceiro começa a implicar demais com os seus amigos. Talvez ele queira ser o único confiável na sua vida. Ai, gente. Ai, ainda bem ele foi pro outro lado. Ai, tem um de cada lado. É marimbondo. Tô com medo. Mas enfim, tem mais medo de gaslighting. Eu vi isso acontecer também na minha casa.
E com a minha mãe, eu via minha mãe se afastando de muitas pessoas, eu via minha mãe se afastando de pessoas da família, porque meu pai resolveu que as pessoas não prestavam, que não valiam nada e que ela não era bom ela ter contato com essas pessoas e que ele era o cara perfeito, incrível, fantástico, que ela tinha que levantar as mãos pro céu por tê-lo na vida. Se ele acha que ele é o único amigo confiável que você pode ter, cuidado, Olivia, pode ser gaslighting. E um bom gaslighter não deixa de fazer o que seria o nosso 7º sinal. Ele morde e assopra, morde e assopra, morde e assopra. Porque tem que existir um lado bom, né? Tem que existir alguma coisa de bom para que essa vítima permaneça sendo vítima. O objetivo do gaslighter é manter o controle sobre um indivíduo, é manter um controle sobre uma situação, sabe-se lá Deus por quê, ou por prazer, bel prazer, ou porque tem alguma razão maior nisso, né? Também vi acontecer com os meus pais, isso, infelizmente, ou felizmente. Porque o morde e assopra, eu acho que é a única parte boa de um gaslighter, porque tem 50% bom. Assim, digamos que das 100 coisas que o gaslighter faz, 50% é boa, 50% é ruim. E não tem uma relação que se estabeleça que seja saudável com 50% só de coisas boas, né? As coisas ruins, elas têm que ter um percentual muito menor. Mas eu vou dizer que muitas das minhas boas lembranças dos 50, cabem dentro dos 50% de assopra do gaslighter, meu pai. Então, tem coisas boas aí, e é por isso que a vítima acaba ficando mais tempo ainda com o gaslighter. Cuidado, Olivias. Mordeu, assoprou, 50-50, pode ser gaslighter. E o último sinal de gaslighting. Um bom gaslighter mente. Mente que nem sente. Mentiroso compulsivo. Ele mente assim, ele foi na padaria, no caminho da padaria, ele encontrou um cachorro com 12 patas e que tava falando com ele, é uma coisa absurda, é bizarro. Ele mente tudo, ele mente coisas que não precisam mentir, ele mente muito, ele conta histórias em que ele é o bom e que ele é o melhor, em que ele... Uou, para aquela vítima confiar naquela pessoa, para aquela vítima pensar realmente que ele tá sendo um cara sensacional. Uma boa mentira do gaslighter é: eu sou o melhor homem que tu pode imaginar ter na vida. Porque os meus colegas, eles fazem coisas que não dá nem pra acreditar. Os meus colegas falam: tu é sortuda. Eu sou o cara maravilhoso. Eu não faço sacanagem. Eu sou ótimo. Tá bom. Cuidado. Olívias, isso pode ser mentira de um gaslighter. Não caia nessa. Então, Olívias, esses foram 8 sinais clássicos de gaslighting e eu quero dizer uma coisa pra vocês. Todos esses sinais eu vi acontecer na minha vida, de alguma forma, principalmente com a relação dos meus pais. Eu falei muito do meu pai e o meu pai é um gaslighter, infelizmente, tá? Eu não sei se ele é ainda, mas ele foi um gaslighter com a minha mãe e isso foi muito triste pra nós, isso foi muito impactante e causou muito prejuízo na vida da minha mãe, tá? Até hoje ela tenta se reestruturar desse gaslighting sofrido por 30 anos. Então, fiquem atentos, tem alguns sinais importantes, esses que eu passei, e tem outros ainda mais sutis que precisam ser analisados e a gente tem que ficar atenta a isso e alertar também as outras Olívias. Então, já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Já deu um like nesse vídeo? Se já fez tudo isso, compartilha a informação, manda para outras mulheres. Se você acha que tem uma mulher do seu convívio que está sofrendo o gaslighting, não deixe isso acontecer. Isso estraga a vida de uma pessoa, isso acaba com a autoestima da mulher, isso acaba com a autoconfiança de qualquer um, isso deixa qualquer um meio maluco. Então, por favor, Olívias, se ajudem. Mande agora, Olívia, para melhor amiga que está sofrendo gaslighting, para vizinha que está sofrendo gaslighting, para mãe que sofre gaslighting, para filha que sofre gaslighting. Então, compartilhem esses sinais, compartilhem essas informações, porque elas são extremamente importantes.
Olivia, só pra completar aqui, pra vocês verem que a minha mãe não era uma pessoa maluca, nunca foi, e ela acabou tendo depressão em função desse gaslighting que ela sofria, e uma porção de outros, crise de pânico e uma porção de outras coisas, né, de sequelas desse abuso, né, dessa relação abusiva. Em 2009, a gente descobriu que meu pai tinha um filho de 15 anos fora do casamento. E foi uma descoberta muito difícil, porque são 15 anos da vida de uma mulher em que ela está sendo enganada. E no caso, essa mulher era minha mãe. E isso foi muito doloroso para mim, foi muito difícil. Com certeza eu fiquei muito magoada com meu pai por tudo que ele fez, né? Por esse abuso enorme. E aí eu entendi o porquê de todo esse pânico, de todo esse abuso, de toda essa necessidade de controle. Ele precisava esconder aquela vida que ele levava fora dali, e uma maneira de ele esconder era manter a minha mãe dentro de um círculo, de uma redoma. E foi assim que ele fez, e ele usou das piores ferramentas possíveis para isso. Ele estragou uma vida para preservar uma reputação dele ou alguma coisa assim. E isso foi muito triste para mim. Isso foi muito doloroso para nós, e eu não quero de forma alguma que nenhuma outra Olivia passe pelo que a minha mãe passou, pelo que eu passei, pelo que meus irmãos passaram, em função de um gaslighter. Então, Olivia, se o teu crush chegar em ti e disser que a namorada dele, a antiga namorada, a ex-namorada, é louca, ela era maluca, ela encontrava coisa onde não tinha, ela... Alerta geral, alerta total. Pode ser um gaslighter. Pica a mula, Olivia. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Beijão!